Então, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos espirituais, a todas as equipes de veterinários, a equipe de irmã Anastácia. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Vamos então fazer a nossa prece, que assim seja. Então, nós vamos dar início ao nosso Evangelho, lembrando que fazemos a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura aleatória, né? Alguém gostaria de abrir a semente de hoje? Quer ver? Por favor. Aqui ou aqui? Então foi aberto hoje no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item que caiu na noite de hoje é o item 1 mesmo, no início desse capítulo, fazer o bem sem ostentação. Então, essa passagem, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ela provém aí do Evangelho de Mateus, nesse título, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos a recompensa. E para reafirmar esse mesmo ensinamento, também no capítulo 7 de Mateus, capítulo 8, de 1 a 4, descendo Jesus da montanha, acompanhava uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu o quero, está curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar isso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso sirva de testemunho. Então aqui são duas passagens, que, se lidas assim na sequência, sem conhecer a cultura lá elas parecem, de certa forma, uma divergência da atitude de Jesus, porque em uma ele ensina a fazer o bem sem ostentação. Ele ensina a não se, vamos dizer assim, se vangloriar de realizar qualquer tipo de caridade. Ele falou: olha, não dá uma esmola e com isso você se cresça, porque não é aquilo que as pessoas estão vendo a grande paga ou o grande feito numa situação dessa, mas aquilo que se faz do fundo do nosso coração, da nossa intenção. Só que nessa outra passagem ele está curando um irmão necessitado, e aí no mesmo tempo ele vira para esse irmão e fala: mas você não vai falar. Na outra ele fala: não fale. E nessa ele fala: você precisa ir até o templo e precisa falar para eles lá o que aconteceu, que você está curado. Só que o que acontece? Quando naquela época os indivíduos eles tinham especial lepra, eles eram de certa forma retirados e excluídos da sociedade, até mesmo no livro lá, que eles falam que era o livro da vida, na genealogia familiar, excluídos realmente da família por terem sofrido ali. Eles acreditavam que normalmente esses indivíduos que estavam passando por grandes crises, grandes problemas, eles estavam sendo punidos por Deus, Então acabavam por serem excluídos realmente daquela sociedade. E
quando algum deles vinha a se curar, ele precisava ir se apresentar no templo e lá eles constatavam que ele havia se curado, ele podia se ressocializar, ele podia retornar àquela sociedade. Então, no primeiro caso, não havia motivo para aquele indivíduo estar se mostrando por ter realizado qualquer tipo de ato no bem. Já no segundo caso aqui de Jesus, aquele indivíduo precisava falar lá no templo que ele tinha se curado para ele poder voltar. Então Jesus sabia, né, quando era necessário qualquer tipo de coisa. E isso acontece no nosso dia a dia, né? Existem aqueles que em determinadas ações ou realizam determinadas ações para aparecer. Então existem aqueles que realizam a caridade porque isso vai me beneficiar na minha empresa. Existe aquele que realiza a caridade e divulga aquilo porque vai ser bom para a visão das pessoas em relação à sua imagem. Mas também existem certas divulgações que são necessárias para um engajamento. Então, um dia um amigo meu chegou quando falou: Augusto, eu fui fazer uma doação de sangue e coloquei na internet. E eu recebi algumas boas mensagens, mas também recebi algumas críticas, vieram falar para mim: pô, você foi fazer uma ação dessa aí, tá se mostrando, né? E aí, o que você acha? Eu falei: não tem que ser eu ou alguém que acha. O X da questão é você olhar para a sua atitude e falar qual que foi a sua intenção quando você fez a sua postagem, né? Uma vez, se você fez aquela postagem para realmente aparecer, então tudo certo, aguenta a consequência aí da sua consciência. Mas se você fez aquela postagem no intuito de movimentar as pessoas, de relembrar as pessoas, de mostrar que é uma necessidade, uma opção e que está precisando, então a sua intenção foi realmente de auxiliar o próximo, né? E ele é uma pessoa que ele tem uma certa influência no meio esportivo e tal, então ele está sempre postando as coisas. E naquele momento, a intenção dele, ele falou: não, realmente foi nesse engajamento que eu sempre estou realizando, daqueles que me acompanham poderem também ver que existe essa necessidade. Então é aquilo, tem vezes que nós precisamos divulgar, precisamos mostrar, mas tudo vai depender da nossa intenção, do que nós buscamos. E aí Jesus ele ensina, né? Olha, se a sua intenção era o aplauso, recebeste a sua recompensa da terra. A recompensa que está fadada nos céus, né? Que vamos dizer, os pontinhos que nós ganhamos por estar realizando algo bem, ante as leis de Deus, que é a lei de amor, né? Então ali essas nós não necessitamos mais receber, porque a nossa intenção era o aplauso, e o aplauso foi recebido. Então esse capítulo ele vai falar muito sobre isso, né? Que a mão esquerda ela não veja, ela não saiba o que a direita faz. O que é isso? Nós estamos dando essa mão, mas na intenção de mostrar para outra. Então é uma caridade que na verdade não é caridade, né? A caridade ela necessariamente é um ato de amor. É um ato no qual nós damos o nosso melhor em prol de alguém que necessita. Agora, quando nós estamos fazendo algo com outra intenção, podemos chamar de qualquer outra coisa menos de caridade. Pode ser um assistencialismo, pode ser ajuda, pode ser, sei lá o nome que nós queremos, altruísmo, mas a caridade ela é acompanhada necessariamente de amor. Para ser caridade, você tem que fazer para o próximo o melhor que você pode naquele momento. Seja, como ele coloca aqui, dando esmolas, né? Dar esmola não significa caridade. Porque às vezes você está dando uma esmola ali para a pessoa parar de falar com você. Ó, meu amigo, para você deixar de me incomodar, né? Nosso pensamento, eu tô esse dinheiro para você ir embora e me deixar em paz. Isso não é caridade, isso é dar esmola, né? Agora, eu posso dar uma cesta básica com o intuito de, vamos dizer assim, abater em imposto, de aparecer numa foto no Facebook. Ah, eu fiz a caridade. Não. Você doou uma cesta básica. Você doou a esmola. Você deu tal coisa. Mas não, aquilo não foi um ato de caridade. Porque não foi um ato acompanhado de amor. E muitas vezes esse ato, tido como caridade, ele
é algo humilhante, é algo que machuca o outro, porque apesar de você estar como diz o ditado, você tampa um santo para descobrir outro, né? Você está ajudando a aplacar a fome, dando algo que aquela pessoa precisa comer. Mas, em contrapartida, você está ferindo o orgulho dela com uma humilhação. Ó, toma isso aqui, vê se vai trabalhar, meu amigo. Se você correr mais atrás das suas coisas, aí você vai conseguir comprar a sua própria comida. Então, você vai lá dar uma tijolada, né? Uma caridade que não foi nada de amorosa. Então a gente precisa realmente compreender isso. É isso que o Evangelho tenta nos ensinar. Ele tenta falar sobre a verdadeira caridade e nesse capítulo explicar isso para nós. Que, né, para que possamos realmente dar o melhor de nós para os outros, para o próximo, isso não necessariamente precisa ser divulgado. Às vezes precisa, mas se a intenção de divulgá-lo não seja o amor, então essa divulgação ela vai surtir um efeito contrário, né? Então aí ele traz outros ensinamentos aqui, né? Um capítulo relativamente longo, né? Então ele fala, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, né? É ainda mais, vamos dizer assim, valoroso para nós, né? É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois, para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Então, para que nós consigamos enxergar realmente o valor de não querer a recompensa do agora, nós precisamos compreender essa vida futura, essa paga, né, que nós receberemos perante as leis de Deus. Porque se a gente parar para pensar, né, se imaginarmos somente a nossa vida do agora, você doar alguma coisa a alguém é deixar de si mesmo, é tirar do seu conforto, é tirar daquilo que eu falo, não, eu poderia estar viajando, me distraindo, comprando algo para mim, né? Mas eu vou doar uma cesta básica para alguém. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai ajudar a outra pessoa, e quando eu ajudo uma outra pessoa, eu estou fazendo bem para mim mesmo. E quem consegue já sentir isso é alguém que já está vivenciando uma outra etapa evolutiva, um outro sentimento, né, de vida, uma outra sensação nas quais nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Então, aquele que consegue sentir prazer em ajudar alguém, ele já realmente iniciou a compreensão no amor. Ele já consegue receber quando está doando, né? Então esse já é o que ele coloca, já é um sinal, né? Não que é uma pessoa evoluída, é uma pessoa em outro patamar, mas já está num degrauzinho acima do que a grande maioria das pessoas. É só a gente dar uma olhada para a nossa sociedade, né? Hoje em dia é uma sociedade tão materialista, tão individualista, né? Cada um buscando o seu benefício pessoal, o seu prazer, o seu enriquecimento, né? Nós vemos as mídias, né? O quanto elas estão valorizando, supervalorizando a beleza, o luxo, a riqueza, né? As viagens, os carros, as festas, né? E as pessoas todas, a grande maioria das pessoas estão aí envoltos nesse pensamento, né? E quem sabe acabamos também por almejar essas mesmas coisas. Então aquele que já consegue vislumbrar essa outra visão de realidade, né? A realidade do espírito, a realidade do nosso mundo, que é realmente baseado naquilo que Deus criou e intentou para cada um de nós, que é a nossa evolução espiritual. Então esse indivíduo já está um pouquinho mais consciente, né, das verdades. É aquele comentário que é dito, já começando a tirar a cabecinha ali do mar das ilusões, como o professor Edson fala, né? Está saindo do mar das ilusões. Então, é realmente o caminho para que nós consigamos cumprir com aquilo que está sendo proposto, né? É tido como um dos, não sei se eu posso falar mantras, né? dos nossos ensinamentos chaves do Espiritismo, que fora da caridade na salvação, né? Que nós não conseguiremos evoluir, crescer, se desenvolver, senão através dessa caridade, desse amor
em ação, desse amor, né, gerando frutos para nós e para o próximo, né? Então dificilmente atingiremos o objetivo proposto. Então é realmente necessário que nós compreendamos essas lições que vão realmente nos conduzir àquilo que está sendo traçado para os nossos destinos e que com certeza vai ser aquilo que vai render os melhores frutos para cada um de nós. Então acho que hoje é um evangelho mais breve, né, por conta dos passos, por conta dos nossos irmãos menores, mas se alguém quiser fazer algum comentário, quiser trazer algum ponto, algum questionamento, podem ficar à vontade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Certo? Certo? Bom, então nós vamos passar para os nossos passos, né? Lembrando que hoje os passos são dedicados aos nossos irmãos menores, né? Mas a partir do momento que entramos lá, somos cuidados, a espiritualidade ampara os nossos irmãos menores, bem como também a espiritualidade que aqui se encontra. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão nos nossos vídeos de prece, tratamento, possam também receber a visita dos médicos espirituais, né, passando por seus lares, aplacando as dores daqueles que necessitam. Então, agradecemos a todos até o momento e vamos passar então para os nossos passos, que assim seja.